Abra sua Bíblia, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vamos hoje começar a estudar a respeito do testemunho da igreja sob o Espírito Santo na Judéia e na Samaria, em obediência à palavra de Jesus. Jesus disse que eles tinham que voltar para o cenáculo, orar e esperar até do alto serem revestidos de poder e depois saírem para testemunhar em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até aos confins da terra. Já estudamos aqui a primeira parte da igreja testemunhando sobre o poder do Espírito Santo na Judéia. Agora nós vamos ver a igreja, aliás, em Jerusalém. Agora nós vamos ver a igreja testemunhando sobre o poder do Espírito Santo na Samaria, na Judéia e depois até os confins da terra. Capítulo 8 diz assim: E Saulo consentia na sua morte, a morte de Estevão. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e faziam grande pranto por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando os homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Verso 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce para Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: Isaías 53, versos 7 a 8. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhes a Jesus. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíam da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra poderosa. Obrigado a Deus por essa história que é cheia de lições para todos nós e principalmente para despertar a tua igreja nestes dias.
Permita, Senhor, que a Tua graça, permita, Senhor, que o Espírito Santo que inspirou Lucas esteja agora iluminando nossos corações e mentes para podermos tirar proveito da palavra santa. Fala, Senhor, ao meu coração, fala ao coração de cada pessoa aqui nesta noite, para que todos nós, ao sairmos daqui, saiamos transbordando de alegria e desejosos em colocar em prática a palavra do Senhor. Ainda hoje, ó Deus, é nosso compromisso anunciar a palavra do Senhor, o Evangelho Santo, a todas as nações. Ainda hoje é nosso compromisso fazer com que a igreja do Senhor cresça, se desenvolva, cresça em número, cresça em qualidade, cresça cada vez mais organicamente em comunhão, para a honra e glória do nome santo do Senhor. Por isso, ó Deus, abençoa-nos. Abençoa-nos para que nós sejamos uma igreja viva, uma igreja saudável, uma igreja que tenha consciência do tempo e sabe que vai alta a noite e vem chegando o dia. E mais do que nunca, precisamos nos despertar do sono e correr perseverantemente a carreira que nos está proposta. Ajuda-nos, ó Deus, fortaleça-nos com a força do Teu poder para desembaraçarmos, ó Deus, de todo o pecado e de todo o peso que tenazmente nos assedia, para corrermos firmemente, olhando para o autor e consumador da nossa fé, e assim agradando o Senhor em tudo. Abençoa, Senhor, de maneira especial aqueles que não puderam estar aqui, aqueles que não estão neste momento tendo condições de nos acompanhar pelos canais da nossa igreja, ó Deus. Permita, Senhor, que sobre eles também repouse a Tua graça e que eles sejam despertados para em breve congregar também conosco e usufruir da comunhão dos santos. Aqueles que porventura não podem estar aqui, ó Deus, por enfermidade. O Senhor é o médico dos médicos. Põe a Tua mão sobre estes irmãos e irmãs, ó Deus, e faça uma obra poderosa. Ó Deus de milagres, Deus de sinais, Deus de maravilhas, Deus que não mudou, que é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente. Haja poderosamente na vida destes irmãos e destas irmãs, para que em breve estejam congregando conosco, mas que permaneçam firmes na fé, porque se forem chamados, estarão com o Senhor para sempre. Por isso, ó Deus, consola o Teu povo com essa verdade. Encha o nosso coração desta esperança, para que sejamos pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, queridos irmãos. Permaneça aí com a sua Bíblia aberta nesse capítulo 8. Se vocês observarem claramente esse texto, nós podemos, de forma geral, dividi-lo em 3 partes. E com uma história que o Espírito Santo fez questão de colocar no coração de Lucas, para que ele pensasse essa história e colocasse aí também, porque ela também tem lições importantes para nós. Propositalmente eu li só o que se refere diretamente a Filipe, mais um não apóstolo, mais um diácono, neste caso um diácono evangelista missionário, né? E que sai de Jerusalém pregando a palavra de Deus. Nós já tínhamos visto a história de Estevão, um dos 7 também, e agora Filipe, mais um dos 7. E diz a Bíblia que era um homem cheio de sabedoria e também cheio do Espírito Santo. E a igreja vai sair agora de Jerusalém e, como tinha saído do cenáculo, agora ela sai de Jerusalém da mesma maneira, sob o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Portanto, se vocês olharem para esse capítulo 9, nós temos a primeira, aliás, para o capítulo 8, é porque tem um vento aqui que de vez em quando vira aqui a minha folha aqui, sabe? O capítulo 8, vocês vão ver o primeiro testemunho de Filipe pregando na Samaria e depois sendo orientado pelo Espírito Santo de Deus e indo para o sul de Jerusalém em direção a Gaza, em direção ao mar. E nós vamos ver essas 2 experiências. No meio, nós temos a experiência de Pedro e João indo a Samaria para conferir o que realmente estava acontecendo e credenciar o que estava acontecendo lá. Vamos também tirar esse proveito. E a história que o Espírito Santo coloca no coração de Lucas, ele pinça e coloca aqui, é a história de Simão, o mágico, que tem muito a nos ensinar também. Então, vamos ver aí. Nós já estudamos a respeito do testemunho da igreja em Jerusalém
e vimos que é propósito de Deus que a igreja seja um organismo vivo. Como um organismo vivo, ela precisa crescer em quantidade, em qualidade e em comunhão. Vimos que a igreja em Jerusalém experimentou isso. Cresceu em quantidade, cresceu em qualidade, fundamentada na doutrina dos apóstolos, e cresceu também em comunhão. A Bíblia diz que havia em todos abundante graça, ou seja, eles experimentaram uma profunda comunhão dos santos, que é propósito de Deus que experimentemos até hoje. Por isso que a ordem lá que aparece no texto de Hebreus continua vigendo para nós, ou seja, não deixeis de congregar como é costume de alguns. Então, aqueles que estão tendo o privilégio de assistir pela internet, precisa sentir no coração o desejo o mais rápido possível, a primeira oportunidade, voltar a congregar presencialmente, para usufruir da comunhão dos santos, o privilégio de poder estar juntos, de louvar juntos, de orar juntos, de compartilhar experiências juntos. Aquela igreja cresceu em qualidade, cresceu em quantidade e cresceu organicamente. Aquela igreja adorou a Deus verdadeiramente. Atos 4, 21. Aquela igreja orou fervorosamente. Atos 4, verso 24 a 31. Aquela igreja proclamou o evangelho destemida e ousadamente. Atos 4, 31 e verso 33. E como eu disse, aquela igreja experimentou uma profunda comunhão. Mas um detalhe interessante que nós aprendemos aqui na última oportunidade, como aquela igreja verdadeiramente cresceu. Ela cresceu pela pregação, pelo testemunho na palavra. Então, não tem como a igreja crescer saudavelmente se não for pela pregação verdadeira da palavra. Tem muitas igrejas que até crescem, né, e crescem muito, chegam a explodir sem a palavra. Mas aquele crescimento não é saudável, não é verdadeiro. O crescimento verdadeiro, saudável, conforme Deus planejou na eternidade, é a partir da pregação da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que gera fé. E aí sim nós podemos ter uma comunidade de pessoas que têm fé. Aquela igreja cresceu porque tinha pregação verdadeira da palavra de Deus. Segundo, aquela igreja cresceu saudavelmente porque tinha oração. Oração. Como eu já disse aqui, aquela igreja resolvia tudo na oração. E nós precisamos retomar isso. Precisamos ser uma comunidade que ora mais, que tenha mais qualidade na oração, que tenha mais pessoas se dobrando diante do Senhor, que tenha mais pessoas buscando ao Senhor, que tenha mais pessoas valorizando esse momento de comunhão. Como diz um dos nossos hinos, essa hora de oração. Mas aquela igreja cresceu saudavelmente também, porque eles viviam como família, como irmãos. Eles verdadeiramente seguiram as palavras do Senhor Jesus e se amaram mutuamente. Pois bem, Lucas diz, ele dá testemunho de que aquela igreja crescia na palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes aderiram à fé. Capítulo 6, verso 7. Contudo, queridos irmãos, sem contudo, não serem privados da dor, das lágrimas e do sangue. O testemunho da igreja em Jerusalém deixou claro que o nosso chamado também inclui beber do cálice de Jesus Cristo. E eles beberam. Beberam. E o nosso texto vai deixar claro, capítulo 4, Pedro e João sendo perseguidos. No capítulo 5, os 12 apóstolos sendo perseguidos. No capítulo 6 e 7, perseguição contra Estevão, que culmina inclusive na sua morte, no seu martírio. E aqui no capítulo 8, ele começa dizendo que por causa da perseguição, eles saíram então de Jerusalém. Aquela perseguição, ela proporcionou, ela forçou a saída dos irmãos de Jerusalém e saíram pregando o evangelho.
aqui nós temos um detalhe muito interessante. O inimigo sempre se valeu da perseguição, da intimidação, das adversidades de todos os tipos, para tentar desestabilizar, para tentar desmotivar, para tentar desanimar, para tentar imobilizar a igreja e muitas vezes para destruí-la. Mas quase sempre, eu estou ouvindo a minha voz de novo aqui, quase sempre essa ação do inimigo foi desmontada por Deus. E aquilo que ele intentou, Deus transformou em outra coisa. Ou seja, ao invés daquilo desmotivar o povo de Deus, ao invés daquilo intimidar o povo de Deus, fez com que eles saíssem mais fortes, mais animados, mais corajosos. A Bíblia diz que todos eles saíram sem temer a própria morte. E saíram compartilhando a fé, o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus. Nós podemos ver claramente, veremos a partir desse capítulo 8, que esses irmãos não tiveram medo de morrer, não tiveram. Eles sabiam que para o crente verdadeiro, na realidade, a morte não é prejuízo, a morte é lucro. E eles então tinham essa convicção de que morrer por Cristo era lucro. Ou seja, tem um poeta que ele compôs um hino muito bonito e eu não consigo ouvir esse hino sem chorar. Todas as vezes que eu ouço esse hino, eu fico com lágrimas nos olhos. O poeta diz o seguinte: eu sou a semente do sangue, dos irmãos que morreram sangrando, para vencer, para manter o evangelho vencendo. Eles iam morrendo de Cristo falando. Eu sou a semente do sangue, dos irmãos que tiveram coragem de enfrentar açoites e a morte, de levar de Cristo a mensagem. Eu sou a semente do sangue. Tertuliano dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. E nós começamos esse capítulo 8 com o testemunho de Estevão, e diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Na realidade, a primeira semente do sangue de Estevão, foi exatamente a conversão de Saulo, o nosso grande apóstolo Paulo. Agostinho, por exemplo, dizia que a igreja deve a Estevão, a oração de Estevão, ao martírio de Estevão, a conversão de Paulo, o grande apóstolo Paulo. Foi exatamente vendo o testemunho de Estevão. E depois, várias vezes, o próprio apóstolo Paulo vai dizer e vai falar daquela experiência, e fala com vergonha, inclusive, da experiência de ter consentido na morte de Estevão, de ter acompanhado a morte de Estevão, inclusive guardou as roupas das pessoas que mataram Estevão. Ele diz isso em Atos 22, 20, depois ele repete lá em 1 Coríntios 15, 9, em Gálatas 1, 13 e 23, Filipenses 3, 6. Várias vezes o apóstolo Paulo lembra daquela história lá, do acontecido com Estevão. Ele próprio chega a admitir que votou no Sinédrio para que os cristãos fossem perseguidos, presos e mortos. Atos capítulo 26, verso 10. Portanto, a morte de Estevão está diretamente ligada ao nascimento, ao novo nascimento de Saulo. E agora, Paulo. Então, para o crente verdadeiro, e eles todos tinham essa consciência, eles não tinham e não temiam a morte. Eles saíram realmente destemidamente para pregar o evangelho, para cumprir Mateus 28, 19, e de fazer discípulos de todas as nações, para que aquela palavra de Jesus em Atos capítulo 1, no versículo 8, ele diz lá: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E certamente, meus queridos irmãos, não só nessa época do Novo Testamento, mas em várias outras épocas da história da igreja, Deus usou as perseguições para fazer a igreja deixar o seu conforto, deixar o seu habitat natural e sair para fazer missões,
Muitas vezes Deus usou a perseguição como instrumento de missões, para fazer a igreja se tornar missionária. E acontece isso até hoje, quando nós nos acomodamos, quando nós ficamos satisfeitos com o nosso habitat natural, quando nós transformamos a igreja num gueto. Muitas vezes, e até hoje Deus faz isso, Ele sacode a igreja para que nós possamos sair e cumprir o ide do Senhor. Por isso que a igreja não precisa esperar a perseguição vir. Temos que sair antes, senão Deus vai fazer com que ela venha para nós podermos sair. Aí no nosso texto, capítulo 8, versículos de 1 a 3, nós vamos ver claramente aí, né, de 1 a 13, nós vamos ver essa primeira experiência. Aqueles que estavam sendo perseguidos, foram então dispersos e iam por toda parte pregando o evangelho. Confere aí no versículo 4. Mas percebam aí que, na realidade, os apóstolos não foram nesse primeiro momento. Eles permaneceram em Jerusalém. O texto diz, exceto os apóstolos. Os outros foram. Os apóstolos ficaram, né? Mas esses que saíram eram principalmente judeus helenistas, e eles estavam sendo agora espalhados por toda a região e se tornaram os primeiros evangelistas, os primeiros missionários aí da era cristã. Versículo 5 até o versículo 13, surge aí mais um abençoado diácono, Filipe, diácono evangelista missionário. E o texto já diz que ele estava em Samaria. Ele já sai de Jerusalém, segue para Samaria. Samaria. E tem um detalhe muito interessante. E como Deus vai dirigindo a sua obra. Vocês se lembram muito bem, 722 antes de Cristo. O que aconteceu? O poderoso exército da Síria invade as 10 tribos do norte, chamada Israel, conquista Israel e leva cativo para a Síria, leva os ricos, leva os jovens, leva os mais cultos, os sábios, leva para lá e deixa para trás apenas os velhos, doentes e muitos inválidos. E depois, um pouco mais tarde, eles trazem para a região da Samaria, para a região de Israel, trazem outros povos. E esses outros povos que vêm para a região da Samaria se misturam com aqueles que tinham ficado para trás. E aí começa a surgir um povo misturado, um povo agora misto, parte israelita, os judeus israelitas e outras nações. E isso é que vai acontecer mais tarde, quando os judeus voltam do cativeiro da Babilônia. Eles não se dão com os samaritanos, porque eles voltaram, vamos usar a expressão, puro sangue, e eles olhar para os samaritanos e dizer, eles não são judeus verdadeiros. Eles não são judeus, eles são misturados. Então, os judeus do sul não aceitavam os israelitas. E diziam, eles são misturados. E por isso eles odiavam os samaritanos. Nos dias de Jesus, os judeus, eles odiavam os samaritanos. E o principal motivo era isso, porque eles se misturaram, ficaram idólatras e afastaram muito de Deus. Mas o texto vai dizer para nós que Filipe aparece pregando exatamente para esses judeus mestiços. Esdras, capítulo 4, verso de 1 a 3. Esses que não eram puro sangue, eram desprezados, inclusive. Aparece lá Filipe pregando para eles. Mas é interessante que neste lugar onde Filipe vai pregar, foi exatamente o mesmo lugar onde Jesus tinha passado, João capítulo 4. Onde João passou e evangelizou aquela mulher lá na beira do poço, e ela vai à cidade e avisa para os homens, avisa para as pessoas, e eles vem uma grande quantidade de pessoas, e ouvem de Jesus, e também aceitam as palavras de Jesus. Então nós podemos dizer que parte do sucesso da missão ali de Filipe, na realidade foi porque Jesus já tinha sido precursor, já tinha passado por ali.
Mas observe bem que continuava nos planos de Deus, na agenda de Deus, alcançar aqueles samaritanos. E Filipe volta para lá numa condução clara do Espírito Santo de Deus, pregando o Evangelho àquelas pessoas. Nós podemos ver aí claramente que Filipe anunciava a Cristo. Olha aí no versículo 5 do seu capítulo 8, observe bem. Lá, anunciava a Cristo. Nós temos aí um artigo definido. Anunciava o Cristo. Quando o artigo definido está aí bem claro, é uma referência direta ao Messias prometido. Filipe, então, pregava sobre o Messias prometido, aquele que foi anunciado, veio e é realmente a solução para os nossos problemas. Então, ele pregava Jesus. Podemos dizer que ele não pregou lá denominação, não pregou de si mesmo, não pregou outras coisas, outras histórias, não. Ele especificamente falou de Jesus, como Pedro, o único nome nos céus e na terra pelo qual importa que sejamos salvos. A única solução. Depois aparece claramente aí, versículos 6 a 7, diz que ele operava sinais. Esses sinais, assim como no caso de Pedro também, confirmava a autenticidade da mensagem de Filipe. E o texto diz também que expulsava demônios. Os demônios saíam gritando em grande voz, alta voz, grande voz. Vê lá. Então nós temos aí muitos exorcismos, isso significa os milagres, os sinais, significando que a palavra de Filipe era autenticada, era verdadeira, ele estava ali em nome de Deus, e aquela expulsão de demônios ali significava que um novo reino chegou, existe agora um novo rei, Jesus Cristo, o Messias. E aí o texto diz que os demônios saíam gritando em alta voz, em grande voz. Aliás, do versículo 2 até o versículo 13, Lucas repete 8 vezes a palavra megas, a palavra grande. Ele falava de grande perseguição, ele fala de grande pranto, ele fala depois de alta voz, de grande voz. E nós temos logo depois no versículo 8, o resultado daqueles que verdadeiramente, daqueles que aceitam a palavra, aqueles que abraçam o Evangelho. O que diz no verso 8? Houve grande alegria. Alegria. Fora de Jesus só há tristeza, morte, pranto, choro. Mas com Jesus, alegria. Alegria verdadeira, estado de alegre. O texto diz que houve grande alegria naquela cidade, em face da pregação de Filipe. Mas depois no versículo 12, vocês podem ver que Filipe falava sobre o reino de Deus, e que todos estavam vendo agora o diabo batendo em retirada, os demônios batendo em retirada, porque chegou o reino de Deus. Versículo 12. E ainda no versículo 12, nós podemos ver aí que Filipe falava em nome de Jesus. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e de quem? Do nome de Jesus Cristo. E termina dizendo, iam sendo batizados assim, homens como mulheres. Interessante, homens e mulheres. Se os irmãos observarem bem, Paulo perseguia, no versículo 3, nós lemos aí, Paulo perseguia homens e mulheres. Olha lá no versículo 3, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres. Homens e mulheres. Encerrava-os no cárcere. Homens e mulheres sendo perseguidos. E o texto aqui dizendo, homens e mulheres abraçando a fé cristã. Mas um detalhe curioso que o Espírito Santo coloca aqui, homens e mulheres, porque no judaísmo eram só homens, né? Só homens é que poderia publicamente declarar a sua fé e ser circuncidado. Agora, nesta nova realidade, nessa nova expressão da aliança, nós temos homens e mulheres sendo recebidos. Homens e mulheres. Olha que coisa
maravilhosa. No judaísmo, somente os homens participavam do rito judaico inicial da circuncisão. Agora, no Evangelho, ambos, homens e mulheres, participam do rito inicial do batismo. Homens e mulheres foram batizados. Dos versículos 14 até o versículo 25, aí nós temos essas duas coisas que eu coloquei aqui. Nós temos a história dos apóstolos agora, Pedro e João, indo lá a mando do colégio apostólico para verificar o que estava acontecendo, e nós temos a história de Simão o mágico. Então vamos ver, olha aí na sua Bíblia, tá? Versículos 14 até o versículo 25, nós temos o seguinte, verso 14 diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, significa receber o Evangelho. Então, no Novo Testamento, quando se refere receber uma palavra de Deus, significa receber o Evangelho de Jesus Cristo, né? Então, ouvindo os apóstolos que os samaritanos, né, receberam, abraçaram, a expressão que aparece aqui, abraçaram a fé cristã, abraçaram o Evangelho, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Esses versículos, meus queridos irmãos, nós temos aqui um texto, uma sessão muito difícil, inclusive, de ser interpretada. E a interpretação desta sessão já gerou muitas controvérsias ao longo da história da igreja, muitas delas, né? Mas nós devemos aqui destacar algumas coisas desses versículos 14 até o versículo 26. Nós precisamos, para entender todo esse contexto dessas controvérsias que ao longo dos anos surgiram aqui. Primeira coisa, nós precisamos aqui que, assim como Estevão, Filipe compreendeu a implicação da evangelização mundial mandada por Jesus mais rápido do que os apóstolos. Aquela ordem que Jesus deu em Atos 1:8, né, que vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até os confins da terra, né? Os diáconos, e no caso Estevão e Filipe, entenderam as implicações mundiais, universais daquela ordem muito mais rápido do que os apóstolos. Primeira oportunidade, saíram de Jerusalém pregando o Evangelho. Então quem vai primeiro vai ser Filipe, um diácono, cheio do Espírito Santo. E de repente chega lá em Jerusalém a informação de um grande avivamento acontecendo na região da Samaria. E os apóstolos, né, os presbíteros, ficaram um pouco assustados, mas na Samaria. Então decidiram, né, vamos lá conferir isso, vamos ver o que está acontecendo lá. E mandam exatamente Pedro e João. Pedro, porque naquele momento, de fato, fazia ali o papel de um líder realmente, estava sempre à frente. E João, porque pouco tempo antes, João tinha desejado que Deus mandasse fogo do céu sobre os samaritanos. Lucas 9:54. Quando eles vinham na frente de Jesus, antes de Jesus, para preparar as condições para a viagem de Jesus, e não foram bem recebidos em Samaria, né? João pergunta a Jesus: o senhor quer que eu ore para mandar fogo sobre eles e acabar com eles? Então, observe bem. Foi preciso Filipe primeiro para João saber que também o Evangelho tinha que chegar na Samaria. Mas Pedro, por estar ali ocupando aquele lugar de liderança naquele momento inicial ali, na realidade, existia sim uma ordem, Mateus capítulo 10, verso 5, uma ordem do próprio Senhor Jesus. Antes, quando Jesus, no seu ministério terreno, e ele comissiona os 12 para uma viagem missionária, ele dá uma ordem muito curiosa para os 12. Ele diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Então parece que essa ordem ainda estava ecoando na mente dos apóstolos, e eles não estavam, bem provável naquele momento, ainda entendendo a dimensão da visão missionária.
a universalidade daquela ordem de Jesus, que o evangelho tinha que ser pregado em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. E de repente, Filipe vai na frente, prega, um avivamento está acontecendo, muitas pessoas estão abraçando a fé cristã e sendo batizadas por Filipe, um diácono. Os apóstolos, não, temos que conferir isso. Então vem cá, Pedro e João, por favor, façam uma viagem até Samaria, vamos ver o que está acontecendo. E é isso aqui, de fato. Né? Vê-se que os discípulos queriam, ou seja, os apóstolos, eles entendiam que precisava ali dar uma sanção oficial àquele movimento radical e incomum do Espírito Santo. Até então, um movimento radical, o Espírito Santo fazendo uma obra poderosa lá na Samaria. Então, eles precisavam ali ter uma confirmação daquela situação, uma sanção oficial daquele movimento. Né? Por que o Espírito Santo estava agindo no meio daquele grupo racial tradicionalmente odiado? Então eles entenderam, os apóstolos lá em Jerusalém, entenderam a necessidade do aval deles, do aval do colégio apostólico, ao novo nível de desenvolvimento da igreja, aquela nova realidade da igreja, a igreja chegando agora a Samaria. Precisava de um aval apostólico. Pedro e João, então, eles foram para Samaria, e chegando na Samaria, eles perceberam que aqueles que abraçaram a fé, e que foram batizados por Filipe, em nome do Senhor Jesus, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então, quando Pedro e João chegaram lá, eles perceberam que aquela multidão que tinha abraçado a fé e que tinha sido batizada por Filipe, eles perceberam que mesmo abraçando a fé e sendo batizados por Filipe, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Então, Pedro e João perceberam a necessidade de um aval visível de Deus sobre aquele novo nível de desenvolvimento da igreja. E eles, então, diz o texto, começaram a orar e impuseram as mãos sobre os samaritanos para que recebessem o Espírito Santo de Deus. E eles receberam, então, o Espírito Santo de Deus. Então, naquele momento, Pedro e João perceberam que aquela nova realidade precisava ser marcada por um Pentecostes. E, portanto, nós temos ali o que é chamado de o Pentecostes samaritano. O Pentecostes na Samaria. Mais adiante, o próprio apóstolo Pedro vai passar por uma outra experiência bem semelhante. Capítulo 10, verso 44 até 48. Né? Ele vai passar por uma experiência bem semelhante e percebe também a necessidade de sinais visíveis para autenticar agora mais uma nova realidade da igreja. Ou seja, entre os gentios. E aí nós temos o Pentecostes da Cesareia, o Pentecostes dos gentios. Está aí, capítulo 10, verso 44 até o verso 48, com o próprio apóstolo Pedro, mais uma vez orando, e o Espírito Santo descendo, batizando aquelas pessoas. Lá na casa de Cornélio, o romano Cornélio. Portanto, esse texto que nós estamos, embora tenha gerado alguma confusão ao longo da história, ele não pode, não deve ser entendido como base de uma segunda bênção depois do batismo. Não, na realidade, nós não temos aqui uma segunda bênção, uma chamada bênção pentecostal, absolutamente não. E também, esse texto não pode ser usado como base para o sacramento da crisma, ou seja, o sacramento da confirmação, que é administrado pela imposição das mãos sobre o crente, o homem ou mulher, para que ele receba o Espírito Santo. Aliás, nos dois casos, tanto o caso de Cesareia, quanto o caso da Samaria, nós podemos ver o seguinte. No caso da Samaria, o caso dos samaritanos, eles foram primeiro batizados e depois receberam o Espírito Santo. Já no caso da Cesareia,
no caso do chamado Pentecostes gentílico, ou Pentecostes da Cesareia, eles receberam o Espírito Santo e depois foram batizados. Então já começa aí, não dá para fazer uma doutrina aí, né? E esses dois casos, eles se completam com o que aconteceu em Jerusalém, que começa a dispensação da igreja. Então, nos três casos, e Pedro entendeu claramente isso, e ele estava nos três casos, ele entendeu que nos três casos, a igreja agora, começando a sua história em Jerusalém, precisava do aval visível de Deus de que aquela nova dispensação estava começando. No caso da Samaria, da mesma forma, ele entendeu que precisava de uma manifestação visível de Deus para que o evangelho tivesse chegado, ou tinha chegado, a Samaria. E depois, da mesma forma, para que o evangelho também tivesse chegado aos gentios. No caso dos samaritanos, por exemplo, né, eles eram meio judeus, então meio gentios, faziam uma ponte. No momento que ele sai de Jerusalém, vamos usar a expressão, puro sangue, a igreja começa ali. Mas a ordem de Deus era para o mundo inteiro. Então agora ela chega num segundo passo a Samaria, que é meio judeu e meio gentio. E depois um terceiro passo para os gentios, na casa de Cornélio, o romano, na Cesareia. Todos eles, ficou claro para Pedro, e depois ele discursa no colégio apostólico em Jerusalém, no final do capítulo 10, ele vai discursar dizendo, todos eles receberam o mesmo Espírito que nós recebemos. E ponto. E aí a igreja está pronta. Então esse texto tem a ver com uma transição. Nós não temos aqui uma base para uma doutrina, seja, como eu disse, do sacramento da crisma, né, que agora você vai receber o Espírito Santo, ou uma segunda bênção pentecostal. Essa cai por terra, que no caso de Cornélio, eles receberam o Espírito Santo primeiro e depois foram batizados. Ok? De maneira que esse texto ensina essas coisas para nós. O que Lucas registra o que ocorreu e não o que deve acontecer em cada momento. Para Pedro, aquela experiência foi tão importante que quando ele chegou na casa de Cornélio, diante de uma situação parecida, ele de pronto entendeu que Deus tinha aceitado completamente um militar romano e sua família. Em outras palavras, eles aprenderam com a experiência de Samaria e com a experiência depois da Cesareia, que o evangelho é para todas as pessoas. Esta é a grande verdade revelada através da experiência registrada em Atos dos Apóstolos. E a igreja chegou então com poder lá na Samaria. Observe, agora tem uma história pensada que eu falei, a história desse Simão mágico. Essa história, nós podemos ver o seguinte, olha aí comigo. No versículo 6 e 7, diz que ele ouviu, né? Diz lá que o próprio Simão o mágico, e isso não era incomum não, tinha muitas pessoas naquela época, e hoje também existem aí, né, que dizem fazer cura, isso, aquilo, outro, e as pessoas saem de longe, vão para lá, e naquela época também tinha, e esse era um deles. E diz o texto que esse homem ouviu e abraçou a fé. E foi batizado por Filipe, inclusive. Foi batizado. E acompanhava Filipe de perto, observando entusiasmado os sinais e os grandes milagres praticados por Filipe. No texto nós podemos ver, versículos 6 e 7, que ele ouviu. Ele ouviu. Nos versículos 6 e 7, 13 também, que ele viu as coisas acontecendo. Versículo 13 diz que ele creu. Aí o texto diz, né? E no versículo 13 vai dizer que ele foi batizado. E no versículo 13 ainda diz que ele acompanha Filipe. E depois encontra com Pedro e João. Mais tarde. Contudo, se você ler os dois, o complemento da história, que vai aqui desse versículo 8 até o versículo 13, e depois essa conversa dele aqui, no versículo 18, 19, 20, 21 com Pedro, você vai perceber que ele, embora tenha sido batizado, ele não se converteu. Embora ele tenha crido naquilo que
Filipe estava falando, ele não experimentou a verdadeira conversão. E o texto é claro, ele não recebeu o Espírito Santo de Deus. Quando Pedro e João oraram, ele ficou de fora, não recebeu o Espírito Santo de Deus. E por que que o Espírito Santo coloca essa história aqui? Nós podemos ver, né, a situação desse Simão. Ele tinha sido batizado, mas não tinha se convertido. E aqui tem um perigo terrível, terrível, que existe ainda hoje, das pessoas terem o nome escrito no hall da igreja e não ter o nome escrito no livro da vida. As pessoas serem membros aqui da nossa igreja e não ser membro da igreja invisível, porque não vive de acordo. Aqui existe também um outro problema seríssimo, e eu creio que é por isso que o Espírito Santo trouxe essa história. A possibilidade de você cultuar e não adorar. Cultuar e não adorar. Esse homem andava atrás de Filipe, etc., para cá. Não, o texto não fala quanto tempo. Não fala quanto tempo os apóstolos, Pedro e João, demoraram para chegar lá na Samaria. Nós não sabemos o espaço de tempo, mas esse homem andava atrás de Filipe. Esse homem, num certo sentido, ele cultuava, mas não adorava verdadeiramente. Até hoje, muitas pessoas cultuam, mas não adoram. Muitas pessoas cantam louvores, mas o coração está longe do Senhor. Por isso é que essa história vem parar aqui. Aquele homem, ele estava mais interessado em benefícios próprios. Quando ele pede os apóstolos para que orassem por ele, para que ele pudesse receber o Espírito Santo, ele diz assim, ele ainda dá uma desculpa para os apóstolos: eu quero receber para eu poder dar para os outros. Mas na realidade não era isso. Ele queria ter aquele poder para ser famoso com aquele poder dos apóstolos. Ele não estava interessado em repartir o Espírito Santo com ninguém, né? Só estava interessado no poder e no prestígio que ele iria adquirir em função daquele poder. Isto que ele estava interessado. Então, muitas pessoas que na igreja estão mais interessadas em posição, isso, aquilo, outro, nome na placa, etc, etc. Na realidade, aqueles que estão preocupados com a glória dos homens vão receber só a glória dos homens e não a de Deus. Porque a experiência do crente verdadeiro tem que ser tudo para a glória de Deus e não dos homens. Essa experiência desse Simão está aqui para nos alertar, para chamar a nossa atenção. Esse homem aqui achava que o seu dinheiro podia conceder a ele alguma proeminência na igreja, que os dons poderiam ser adquiridos por causa do seu dinheiro ou de qualquer outra habilidade. E teve uma triste surpresa. Não, absolutamente não. Então, essa história está aqui para nos ensinar a respeito disso. Infelizmente, muitas pessoas acabam se comportando como esse Simão. Mas de repente o texto vai nos dizer no versículo 26, que o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este caminho acha-se deserto. Ele levantou e foi para as bandas do sul. Foi a um encontro evangelístico marcado na eternidade, divinamente agendado. Deus tinha já feito aquela agenda e disse: saia daí agora, Filipe, e vai ao contrário. Então, Samaria está no norte. Agora ele vem para Jerusalém, tem que ir para o sul. E tinha que pegar o caminho que dava para Gaza, em direção ao Egito, mas é o caminho antigo, o caminho que agora estava deserto. Porque tinham feito outro caminho, alguns anos atrás, outro caminho, que era a rota principal, por onde passavam as principais caravanas da época, que acessava mais rápido o litoral e chegava ao Egito e seguia em frente. Agora, a ordem é: vai pelo caminho antigo, pelo caminho que está deserto, quase ninguém passa por lá. E pela fé, Filipe aceitou o desafio e foi. E quando ele chega nesse caminho, que o texto diz aqui claramente,
o anjo do Senhor. Mas como chega adiante, nós vamos saber que esse anjo do Senhor é o próprio Espírito Santo, porque logo no versículo 29 diz lá: então disse o Espírito Santo a Filipe. Então a primeira referência de Lucas é o Espírito Santo mesmo. O Espírito Santo falou com Filipe: vai para Jerusalém, desce para Gaza, vai para o sul. E ele foi então por aquele caminho que poucas pessoas já passavam naquela época. E vai. E o texto vai dizer que quando ele está naquele caminho, ele encontra, né? Eis que um etíope, um eunuco, alto oficial de Candace, né? Com certeza, Candace aqui não era o nome da rainha, não. Candace era um título que se dava às rainhas etíopes, às rainhas da Etiópia, rainha mãe, né? E provavelmente não era o nome dessa rainha. Mas esse eunuco era um alto oficial, um chanceler, o que cuidava dos tesouros daquela rainha. E o texto diz que ele tinha ido a Jerusalém adorar. Ele tinha ido a Jerusalém adorar. Estava voltando agora, e na sua carruagem. E a gente percebe que o próprio Espírito Santo conduziu tudo aquilo. E ele voltando por aquela estrada quase deserta, devagar, lendo em voz alta o texto de Isaías. E para isso mostra bem claro que de fato ele era um alto oficial, um homem de posses, com muitos recursos, porque ele tinha inclusive um manuscrito para ler. Naquela época, você não tinha Bíblia assim, igual vocês têm, nós temos e você carrega. Então alguém para ter um manuscrito tinha que ter recursos. E ele tinha o manuscrito de Isaías e estava lendo, precisamente no texto de Isaías 53, 7 a 8. E ele foi lendo em alta voz, e de repente Filipe começa a entender a ordem que ele tinha recebido do Espírito Santo. E a ordem era, agora novamente, aproxima-se do carro. E ele aproximou e percebeu que o homem estava lendo as Escrituras. Então a porta já estava aberta, Deus já tinha preparado tudo, aquele encontro já estava agendado na eternidade. E Deus dá a palavra-chave para Filipe. Filipe chega para ele e diz: o senhor está entendendo o que o senhor está lendo? E aí a resposta abriu o caminho para a evangelização. Por isso que os sábios antigamente diziam que o sábio é aquele que sabe fazer a pergunta, não é aquele que necessariamente responde a pergunta, aquele que sabe aproveitar a oportunidade. Entendes o que lês? Você sabe o que você está lendo? E aí o oficial disse: olha, eu não estou entendendo não, e para eu entender alguém tem que me explicar. Você pode? Filipe deve ter respondido sim. Ele disse: então sobe. E o texto diz que ele começou, então, a explicar, começando por essa passagem. Mas ele começou a falar de quem? Do mesmo que ele falou lá na Samaria. Lá na Samaria ele falou de Jesus, o Cristo. E aqui ele continua falando de Jesus, o Cristo. Então o crente verdadeiro não fica contando história. Ele fala de Jesus. Ele aproveita a oportunidade para dizer quem é Jesus. E ele vai explicando, e o Espírito Santo vai agindo na vida daquele homem, e aquele homem verdadeiramente se converte. Diz: eu creio que Jesus é o Cristo, é o Messias. E se eu creio, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada. Então tem água ali, vamos lá. E batizou. Mas interessante, agora olha aqui para mim. O texto diz que esse homem, embora fosse um alto oficial, um chanceler daquele país que na época era muito importante, a Bíblia diz que ele era eunuco. E que ele tinha vindo a Jerusalém para adorar. Observe bem, naquela época, uma pessoa estrangeira, e isso acontecia muito, sim, muitas vezes, muitos estrangeiros, já cansados dos seus deuses, né, e da imoralidade de seus povos, eles acabavam aderindo ao judaísmo por causa do Deus de Israel, por causa da moralidade exigida pelo Deus de Israel. E aqueles que aderiam ao judaísmo, sendo estrangeiros, e de fato se convertiam ao judaísmo, e eram circuncidados, os judeus os chamavam de prosélitos. O que era um prosélito? Era um estrangeiro que tinha se convertido ao judaísmo e circuncidado. Mas tinha
outros que se convertiam ao judaísmo, mas não eram circuncidados. Mesmo assim, iam às sinagogas, mesmo assim, liam as escrituras, mas não eram circuncidados. Esses eram chamados de tementes a Deus. Esse eunuco, com certeza, não era um prosélita, era um temente a Deus, porque ele era eunuco, não tinha jeito dele ser circuncidado. Eunuco era um emasculado, né? E, portanto, ele não podia ser circuncidado. Era um homem temente a Deus. E, nesse caso, ele era um semi-prosélito, um meio prosélito. Olha aqui agora, do mesmo jeito que Filipe vai pregar na Samaria, para uns semi-judeus, ou seja, uns judeus mestiços, agora ele está pregando na estrada de Gaza para um semi-prosélito. Mas olha a porta de Deus. Lá ele sai de Jerusalém e prega na Samaria, já aquele segundo passo da igreja, a porta já entreaberta, ou seja, para judeus e estrangeiros. Agora ele tem entre semi-prosélitos e estrangeiros. Mais uma vez, a preocupação de Deus, o propósito eterno de Deus, de chegar com seu evangelho a todos os homens, em todos os lugares. E Filipe, então, faz isso, e aquele homem se converte ao Senhor. E nós podemos aprender aqui que a mensagem deve ser cada vez mais pregada com esse fervor, com essa convicção, né? Filipe não estava preocupado em pregar de si mesmo ou alguma denominação, mas ele estava preocupado em pregar Jesus, Jesus. A essência da pregação é Jesus. Quem salva é Jesus. O cristianismo não é um compêndio de historinhas, não, e nem tampouco de regrinhas. O cristianismo significa obediência à palavra de Cristo, reconhecimento de que Jesus é Senhor. Então, se com a sua boca você confessar que Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, independente da sua etnia, independente da sua origem. Nós começamos a aprender isso. A igreja sai de Jerusalém, vai para Samaria, alcança aqueles semi-judeus, aqueles semi-israelitas. Agora sai da Samaria e vai para a Judeia, né? Para a Judeia, região de Gaza, Judeia, e alcança um semi-prosélito, mas um temente a Deus. E aquele homem volta para a Etiópia. E até hoje, há uma comunidade cristã grande e forte na Etiópia. Até hoje. Deus fez um missionário ali, e ele voltou para casa, e foi falar para os seus o que Deus tinha feito por ele. O poder do Evangelho, pregado pela igreja, sob o poder do Espírito Santo. Em Jerusalém, na Samaria, na Judeia. Feche os seus olhos em um nome de Jesus. O texto diz que daquela conversa de Filipe, daquela pregação, aquela pregação gerou fé no coração do eunuco. E ele foi batizado. Mas o texto termina dizendo que ele voltou para casa com grande alegria. Grande alegria. O texto diz claramente, versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Amém? Eu acho que ele foi cantando aquele hino assim. Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais. E foi para a Etiópia abençoado. E Deus pode abençoar você hoje. 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 Deus pode abençoar você hoje
hoje, Jesus continua e para sempre será Senhor. E não há outro nome além dele. E o grande segredo é você se render ao senhorio de Cristo Jesus. Como aqueles samaritanos, como esse eunuco. Deus fale ao seu coração, e que você possa refletir nisso e viver um cristianismo vivo, autêntico, servindo a Jesus, artigo definido, a Jesus. Ele te abençoe e abençoe a sua casa, em nome